Hoje a gente vai desvendar uma história incrível sobre como uma filosofia que nasceu da mais pura necessidade não só salvou uma empresa, mas olha, revolucionou completamente a indústria automobilística mundial. Tudo começa com uma pergunta que, vamos combinar, parece quase um paradoxo, né? Como é que uma empresa, vinda de um país completamente devastada pela guerra, lidando com falta de material, com um mercado minúsculo, como é que ela conseguiu derrubar a maior fabricante do mundo? É essa história que a gente vai entender agora. Olha só, essa linha do tempo, ela mostra bem essa virada de chave. Pensa bem, nos anos 60, o domínio era total das montadoras americanas com o Fordismo. Aí chegam os anos 70, as crises do petróleo, e de repente o cenário começa a mudar. Os competidores japoneses ganham força. E o resultado? Em 2007, a Toyota se torna oficialmente a maior montadora do mundo. Foi uma mudança, sim, radical, que abriu caminho para uma forma totalmente nova de pensar a produção. E no coração dessa transformação toda, a gente tem, na verdade, duas filosofias completamente opostas. De um lado, o Fordismo, sabe? Aquele método de produção rígido, em massa, com estoques gigantes. Do outro lado, o que a gente chama de Toyotismo, um sistema flexível, super adaptável, focado em produzir só o que é necessário na hora certa. E o que aconteceu? Esse segundo se provou muito mais resiliente. É aquela velha história. A necessidade é a mãe da inovação. E aqui foi literal. Imagina o Japão no pós-guerra. Recursos super escassos, pouco espaço físico, não tinha escolha. A Toyota foi basicamente forçada a repensar tudo, do zero. Eles precisavam, desesperadamente, de um jeito de trabalhar que fosse radicalmente mais eficiente. E o grande segredo do sucesso deles não foi uma máquina nova, uma tecnologia mirabolante, não. Foi uma filosofia, uma ideia muito poderosa que contaminou a empresa inteira. O nome dela é Kaizen. E o que significa? Basicamente, a busca contínua, diária, pela melhoria. A essência do Kaizen está toda nessa frase. A melhoria não é um evento, sabe? Não um grande projeto que acontece uma vez por ano. É um compromisso diário, constante, de todo mundo na empresa. São aqueles pequenos ajustes que, quando você soma tudo, gera uma transformação, nossa, imensa. E um dos primeiros alvos dessa mentalidade de melhoria foi uma coisa chamada tempo de setup. O que é isso? Pensa naquele tempo morto, sabe? O tempo que se perde entre o final de um processo e o comecinho do outro. Para eles, reduzir esse desperdício era absolutamente crucial. Para a gente ter uma ideia do impacto disso, a comparação é perfeita. Pensa na diferença entre trocar o pneu do nosso carro na rua e um pit stop de Fórmula 1. A tarefa é a mesma, certo? Trocar um pneu. Mas a otimização radical do processo na F1 mostra exatamente o que é possível fazer quando o foco em eficiência é total. É impressionante. Ok, muito legal a filosofia Kaizen, mas como é que se coloca isso em prática no dia a dia? Bom, a resposta está numa espécie de caixa de ferramentas que eles criaram, um método prático chamado método 5S. Então, o método 5S é basicamente um processo com 5 passos. Cada um deles, em japonês, começa com a letra S. E o objetivo final é criar um ambiente de trabalho que seja mais limpo, mais organizado e, o mais importante de tudo, muito mais eficiente. O mais legal aqui é ver como uma coisa leva a outra. É uma progressão lógica. Primeiro, o Seiri, que é basicamente utilização. Ou seja, vamos manter só o que a gente realmente precisa. Depois vem o Seiton, a organização. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Aí entra o Seizo, a limpeza, porque um espaço limpo é mais seguro e produtivo. Por fim, para tudo isso funcionar, Seiketsu, a padronização, e Shitsuki, a disciplina, que transformam essas boas práticas num hábito, numa cultura mesmo. Bom, a teoria é ótima, mas é na prática que a gente vê o poder do 5S. Vamos fazer agora uma demonstração bem simples que vai mostrar, de um jeito bem visual, como esse sistema pode transformar o puro caos em clareza total. O desafio é esse aqui, ó. A gente precisa encontrar os números de 1 a 20 no meio dessa bagunça toda. E aí? Parece difícil? É um ambiente totalmente caótico, né? Com certeza levaria um bom tempo. Então vamos lá, vamos aplicar o primeiro S, Seiri, o senso de utilização. A pergunta que a gente tem que se fazer é bem simples. Para cumprir a tarefa de achar os números de 1 a 20, a gente precisa de todos esses números que estão aí? A resposta é óbvia. Claro que não. O número 32, por exemplo, não serve para nada aqui. Então, o primeiro passo é remover tudo o que é inútil para o nosso objetivo. Só de fazer isso, a tarefa já fica bem mais simples, bem mais clara. Agora sim, vamos para o segundo S, Seiton,
O senso de organização. A gente pega tudo que sobrou, tudo que é útil, e coloca em ordem, cada coisa no seu lugar. Olha o que acontece. A busca, que antes era um esforço, agora se torna instantânea. E o resultado final é essa transformação aqui. A gente saiu de uma confusão completa, caótica, para uma clareza total. Aquela tarefa que parecia super difícil no começo, agora é banal, é trivial. Esse, em essência, é o poder do método 5S. Mas o ponto mais importante de todos é entender que essa mentalidade de melhoria não é só para a fábrica de carro, de jeito nenhum. Ela pode ser aplicada em qualquer processo, em qualquer empresa e, vamos ser sinceros, até na nossa vida pessoal. E para quem está pensando em aplicar esses conceitos seja onde for, existem algumas dicas que são chave para o sucesso. Primeiro, o compromisso tem que vir de cima, da liderança. Depois, não tente fazer tudo de uma vez. Escolha uma área ou um departamento para começar como piloto. E, claro, treine todo mundo que está envolvido e, fundamental, avalie constantemente os resultados para ver o que está funcionando. No fim das contas, o método 5S e a filosofia Kaizen são muito mais do que só ferramentas de gestão, né? É uma mentalidade que desafia a gente com uma pergunta que é super simples, mas ao mesmo tempo profundamente transformadora. Como a gente pode fazer com que o hoje seja só um pouquinho melhor do que o dia de ontem?